A paz do Senhor, amados irmãos, aqui eu tenho assim para vocês uma palavra do Cornélio. Por que Cornélio, né, Clara? Cornélio, amados irmãos, ele era um centurião. Que classe? A classe dele era de 1000 classes. Então ele é centurião, ele é um líder, da centúria. Era um líder da centúria. E ele oferecia esmolas. Que tipo de esmolas são essas, Ana Clara? Que fez com que a vida dele mudasse e estasse nas escrituras. É impactante a história de Cornélio. Por quê? Porque ela, na sua simplicidade, o Senhor mandou um anjo. E nesse mandar anjo, ele não ia mandar um anjo numa casa de pessoas tão importantes. Ele manda um anjo na casa de Cornélio, no qual o anjo do Senhor entra lá. Ele vê em visão. Mas ele veio em visão, mas sabe qual é o impressionante? Ele era religioso. Ele e a família dele era religioso. Então ele levava isso, E constantemente ele estava em oração. Constantemente ele estava em oração. Impressionante. O cara era religioso, mas tinha uma fé em Deus. Então, e a palavra diz que ele era tão temente a Deus, sabe? A família dele, ele era tão temente a Deus que nessa tarde de 3 horas aqui, ele recebe algo impactante. Ele teve o privilégio de ver uma visão em anjo, no qual vinha até ele e mandava o endereço de Pedro. Eu estou avançando a leitura que eu vou ler, para vocês entenderem. Cornélio, a família era uma família religiosa. Eles temiam muito a Deus. Por ser religiosos, eles temiam muito a Deus. Ele era um líder, de 1000 classes e líder centurião, Ele era um centurião, líder da centúria. E por ele ser assim, sabe? Por dar tantas esmolas, o povo ajudava muito, dava muitas esmolas. O que é esmola? Esmola é auxílio de ajuda ou socorro. Nessas esmolas aqui, nessa palavra, em Atos 10, essas esmolas pediam socorro. Era um socorro que ele pedia. E todas as vezes ele dava esmolas ao povo. Ajudava ao povo. O povo havia uma necessidade. Necessidade essa que chegou, sabe, até o memorial de Deus. Sabe, aquelas esmolas, aquelas orações, aquelas ofertas dele. Chegou como memorial até ele. E ele ajudava o povo. Por ser centurião, Centurião, ele ajudava o povo. Mesmo sendo religioso, ele tinha aquele temor. Aquele temor. O que eu acho engraçado é que chegou ao memorial de Deus. Não é só isso, que o anjo do Senhor visitou ele. Diz assim, aí, Atos 10 diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele era um líder de centúria. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Olha, ele e toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha, dava esmola ao povo e orava continuamente. O que é esmola? Auxílio de ajuda. Ou socorro. O significado. Diz aqui o significado aí. Esmola, ato de auxílio, de prestar ajuda, socorro. Socorrer as pessoas. Ele socorria as pessoas. Ele prestava ajuda às pessoas. Esse era o centurião. Ele ajudava o povo. Diz assim, olha. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, versículo 4, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações
e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. O versículo 4 me chama a atenção, não sei se você está entendendo. Olha, atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações, esmola, subiram como memorial, como oferta memorial diante de Deus. Aí eu lhe pergunto: essa oferta agradou ou não agradou o Senhor? Gente, o anjo disse que chegou como oferta memorial, estava na memória do Senhor. O que Cornélio estava fazendo subiu como oferta memorial ao Senhor. Estava agradando ao Senhor aquela oferta que ele fez, porque ele socorreu os povos, pessoas nobres. Ele socorreu e chegou até o Senhor aquilo. Só que ele não era evangélico, ele era religioso. E Pedro e os outros discípulos passaram um tempo sem a Jesus depois de ter voltado. Eles não tinham pregado a esse povo. Ele não chegou a pregar, eles não conheciam a Jesus. E o anjo desceu, olha. Ele viu em visões assim: olha, Cornélio, suas ofertas, suas orações, suas ofertas chegaram como um memorial diante do Senhor. E o anjo chegou lá na casa dele, falou, ele despertou, imediatamente chamou 2 dos seus escravos, e um deles era religioso. Ele disse: vai até a casa de Pedro, assim, vai lá. Traz ele até cá. Ana Clara, o que você quer dizer com isso? O que é que o Espírito Santo quer dizer com isso? Eu perguntei, eu digo: Senhor, ele era religioso. Por que o anjo do Senhor apareceu a ele? O que ele tinha de diferente? O que tinha que chamar a atenção que fez com que o anjo do Senhor entrasse lá em visão e que mandasse sem sentido chamar Pedro? Como assim chamar Pedro? Se ele só estava fazendo orações ao Senhor. Ele não pediu nada, ele só estava fazendo oração ao Senhor. Por que o Senhor se apresentou para apresentar um anjo para ele e mandou chamar Pedro? Qual o sentido de ter chamado Pedro? O Espírito Santo falou: eu entrei para salvar. Você não entendeu não, né? Cornélio e a família conheciam as leis de Moisés, mas não conheciam Jesus. Eles não conheciam a salvação, na qual Jesus predestinou depois que subiu. E aquele povo não conhecia a história de Jesus. Pedro era analfabeto. Só de contar, a graça supera a banda de ganhar as pessoas. Aí eu pergunto: por que, Senhor? Chamou a Pedro. Não faz sentido o Senhor ter chamado, ter mandado o anjo, ter mandado chamar Pedro. Por que Pedro? O que Pedro tem a ver com o memorial do Senhor? O que tem a ver isso? Nada a ver, né? Se você for meditar, você diz assim: poxa, nada a ver. Deus tá ficando doido. Eu fiquei assim, tipo: Deus, nada a ver isso. Onde o Senhor se apresentado e mandou ir até Pedro. Nada a ver isso. O que foi que aconteceu de diferente ali? O que o Senhor quis fazer referente a isso? E o Senhor dizia: eu entrei para querer salvação naquela família. Entendeu? Quando nós estava orando e as ofertas chegou, né? As orações e ofertas chegou como memorial. E o Senhor chegou ali e disse assim: olha, anjo, vai lá até Cornélio, porque tá no meu memorial que ele fez. Sabe, eu quero salvar aquela família. Aquela família ter fé, aquela família ter me agradado. Eu quero salvar ela por intermédio de Pedro. Vai lá e dá uma mensagem. E eu creio que aquele que chegou ali foi o anjo Daniel. Porque o anjo Daniel, ele é próprio para mensagens. Envia mensagem do trono. Ele tá ali, né, sempre ao trono do Senhor. E o Senhor chegou até ele e disse assim: vai lá, Daniel.
vai lá, manda uma mensagem. Eu quero salvar aquela família. Entendendo, né? Talvez você pode estar dizendo assim, eu sou religiosa. Mas eu tenho socorrido muitas pessoas nobres. Faça minhas orações constantemente com o Senhor. O Senhor, Ele hoje pode entrar na sua casa com salvação. Ele pode dizer assim, Pedro pode ter chegado a ter falado do testemunho de Jesus, na qual todos foram batizados no Espírito Santo. Receberam. E por ele ser, né, por ele ser judeus e não poder receber a Cornélio, porque ele não era judeu, mesmo assim ele foi, Pedro foi, pregou e acaba se rendeu. Você poderia dizer assim, nada a ver ter mandado aquele anjo ali, mandado chamar Pedro. Pois é, Jesus entrou ali com um projeto de salvação naquela família. Sabe, é lindo isso, muito lindo. Cornélio teve um privilégio que poucos teve. Que privilégio Cornélio teve. Incrível, né? Pois é. Essa palavra que eu quero deixar pra vocês. Espero que vocês tenham meditado. Espero que vocês tenham se aprofundado mais. E espero que vocês tenham entendido, né? Isso aí, que as coisas loucas do Senhor é assim. Ele faz presentes nas coisas loucas que ninguém dá valor. E Cornélio e a família, Jesus entrou com total salvação.